Olá, amigos! Bem-vindos! Bem-vindos, almas curiosas demais. Vocês que estão aqui pela primeira vez. Esse canal é um canal sobre. É um espaço sobre autoconhecimento, sobre formas da gente se conhecer, da gente se entender, da gente se aperfeiçoar como pessoa, como humano, como sociedade e principalmente como um ser sensível, né, que todos nós somos e o dia a dia faz a gente de alguma forma esquecer. E aqui eu já conversei com tarólogo, com astrólogo, com teta healing, é, com consultora de moda, com consultora de estilo. E em todas as formas de autoconhecimento que a gente conversou aqui, que a gente ainda vai conversar, ou todos os terapeutas holísticos, ou todas as terapias formais, todas as formas de autoconhecimento que eu conheço, elas passam pela nossa criança interior, né? Elas passam pela aquele momento da vida, principalmente a primeira infância, onde fica tão marcado, onde é tão importante para nossa memória, para nossa formação pessoal, que fica marcado para o resto da vida. As minhas primeiras lembranças, as minhas primeiras memórias são aos 3 anos de idade. E nessa faixa dos 3 aos 7 anos, muito do que eu sou, muito da minha personalidade, muito do meu caráter, muito da minha segurança pessoal, muitas questões do meu caráter, de quem eu sou hoje, foram formadas nesse período. É... E em toda a terapia, em todo o processo de autoconhecimento, eu, você, todos nós lembramos e falamos do nosso período infantil, né? De como éramos crianças. E muitas coisas ao longo da vida da nossa criança, daquela criança que nós fomos, aos 20, 30, 40, 50, 80 anos persistem. E a gente não consegue se livrar de traumas ou questões que aconteceram nessa época. E para falar disso, essa conversa não poderia faltar. Eu vou trazer a pessoa que eu mais confio em educação. Uma pessoa que tem muitos e muitos e muitos anos de estrada de educação, né? De educação infantil, principalmente, que passou por vários âmbitos educativos, educacionais, passou muitos anos em escola particular, muitos anos no colégio público, que é uma outra experiência para a educação infantil, né? E principalmente, acho que essa também, além da bagagem de professor, essa pessoa também tem a bagagem de pai, né? Que eu acho que é o que todos nós aqui nos identificamos como pai, cuidador, tio, tia, quem tem de alguma forma uma responsabilidade ou convive com crianças e quer aprender ou a lidar melhor com isso, a formar crianças melhores, né, a formar crianças críticas, a formar crianças mais inteligentes e menos robotizadas. Vamos ouvir a experiência de quem sabe, Marcelo Sampaio. Tô aguardando o Marcelo Sampaio entrar. Cadê você, Marcelo? Vou te chamar de novo aí. Ver se você entra. Olá, pessoal, tudo bom?
Glorinha, tô vendo que tá aqui. É, vem, Marcelo. Denise. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Quanto tempo. Bota o microfone pertinho da boca para ouvir melhor. Vocês estão ouvindo? Estão vendo bem? Eu estou ouvindo e vendo bem. Você está vendo e se vendo bem, Marcelo? Sim, tô. Com 6 pessoas. Está me ouvindo bem? Eu tô. Que bom. Marcelo, primeiro, queria que você contasse como foi a sua experiência na educação infantil, né? Como foi a sua educação infantil? Que época, quando foi? Quais memórias você tem dela? Boa noite a todos, amigos. Que bom tê-los aqui. A conversa é direta, ao vivo, entre mim e o Anderson, mas todos estão na roda de conversa, pensando na educação infantil. É a rodinha de conversa, né? Mas uma roda de amigos, cheia de afetos. Então, você se sinta à vontade também de participar aí, falando e escrevendo, né? Nós vamos problematizar a infância a partir da nossa própria experiência, né? É importante isso porque nós estamos entrando num momento, estamos vivendo um momento muito difícil de pandemia e é preciso repensar, fazer uma revisão, né? Então, nada melhor de ter nossa referência. E era interessante então, a gente ter referência de todos nós. A minha, do Anderson, e de vocês que estão aqui com a gente participando, nossos amigos muito queridos. Que bom a gente passar o domingo conversando com os nossos amigos. A educação infantil é primordial, né? Você imagina uma criança nascendo, nascendo para o mundo. Quando ela nasce, nasce ela, nasce o pai, nasce a mãe, nasce a avó, nasce tudo, cheiros, cores, sabores. E ela vai se constituindo como sujeito, mas muito influenciado pelo meio, pelo tempo, pela época social. Na minha época, então, eu fico pensando como era a brincadeira. A gente fala hoje de internet, mas a televisão era muito presente, né? A gente ficava também preocupado com a televisão. Mas, assim, entrar no campo da infância é meio que trabalhar com o futuro, né? Trabalhar com gerações de futuro e saber como elas chegam, né? As características que elas têm, cada um com uma característica própria, uma inteligência própria, né? Umas gostam de se movimentar bastante, muito, Bom, muito, pera aí, muito, muito sair. professor. Não, 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 não. Vamos sair dessa parte confortável de dar aula e vamos falar de você. Como foi a sua educação infantil? Quais memórias você tem dessa época? Como foi? Que trabalhinhos você fazia? Quais são os sentimentos, os cheiros? Fala de Mas você primeiro, da sua experiência. você Tira o sabe, professor e bota o Marcelinho. Com quantos anos você foi para educação infantil? pois é, eu não cheguei a fazer educação infantil. Tive a experiência É da minha mesmo? terceira irmã, Sueli, que fez educação infantil. Mas eu e Márcia não fizemos. Minha irmã é mais velha, né? Sou eu, Márcia, depois vem Sueli, depois vem Charles e Giovanna. E Por que não Sueli, fez? Porque sim. naquela época não era comum ter educação infantil? Não, não era comum, você já ingressava para se alfabetizar, né? Eu, por acaso, já ingressei alfabetizado, né? E na Então época todo mundo. era Isso, a gente está falando da década de 60, né? a década de 60. Então, assim, Mesmo as famílias que tinham condições, os seus filhos normalmente iam para a escola aos 7 anos só. é porque começou a nascer educação infantil quando as mulheres começaram a entrar para o mercado de trabalho, né? Da década de 60, com a emancipação da mulher, a descoberta da pílula, de fato, começar ainda a trabalhar, houve necessidade de criar creches e educação infantil, né? No entanto, anterior, você vivia com a sua família, no quintal, com as brincadeiras, com os jogos, os parquinhos, né? E aí é preciso ter um lugar institucional para ocupar essa demanda que tinha social, né? Então, na minha época, ainda a educação infantil foi subir em árvore. Eu tive minha infância, minha casa era na frente da lagoa.
Então, o mar foi muito presente, barco, andar de barco, mergulhar, pescar camarão, então, mexer com a terra, com gravetos, com a natureza. Então, era muito presente, era muito lúdica, as experiências, né? E é isso que faz, né? Acho que a educação infantil é isso, são as experiências que a gente vive e que nos faz evoluir, né? Aprendendo a ver, a sentir sabores diferentes, né? A experimentar. Então, foi uma infância de brincadeiras de rua, com crianças da escola. A escola também era muito interessante, né? A gente encontrava os amigos, mas isso não na educação infantil, só já no primário, que hoje é o ensino fundamental, séries iniciais. E Então, é você entrou na isso. escola com que idade? Entrei na escola com 6 anos, mas já E sabia qual, ler. e qual foi esse impacto da primeira escola, da primeira aula, do primeiro ano? O que você lembra disso? Como isso impactou você? Esse processo de adaptação normal de você entrar num lugar que você não conhece, de muitas pessoas que você não conhece, né? De você ter que marcar seu território, porque tem muitas disputas das crianças entre si, né? E aí você fica numa situação nova, que se você tem a sua casa com suas coisas ali, já não é mais seu, é de todo mundo. E lidar com esse coletivo é um princípio de frustração, né? Que você quer ter uma coisa, mas você não pode ter na hora que você quer. Então, há uma aprendizagem nessa relação, né, egocêntrica da criança, de ter tudo e querer Mas tudo. você lembra desse sentimento de frustração? Eu lembro isso porque acompanha, a gente vai acompanhando essas relações, né, conforme vai crescendo. Mas eu lembro também, eu lembro que eu ficava triste, porque às vezes era algo que era de todo mundo e às vezes não chegava na nossa vez, né? Então, isso era Mas isso. você lembra desse primeiro momento na escola de socialização como algo bom ou como algo difícil? Na verdade, aí entra a relação. Você vai sentindo isso, mas quando você começa a se juntar para brincar com as crianças, com os amigos, isso vai se desfazendo, né? Você vai construindo novas relações, né? Vai se descobrindo. E aí aquilo você também vai se expressando, vai colocando aquilo que é a dificuldade sua através da ludicidade da brincadeira. Claro que eu só entendo isso agora, né? Na época eu não entendia nada disso, mas via que também era Mas legal. e o que você entendia na época? É isso. Hein? Né? O que eu Como entendia na pessoa. época. É uma problematização, né? O que a gente entende, Vou falar a de gente mim. Vou lembra. falar de mim. Eu, Fale. minha primeira experiência de difícil tirar a pessoa aí daí. E falar sempre porque, claro, né, com a experiência, você está sempre com a cabeça do professor. Mas como pessoa, eu me lembro das minhas primeiras experiências na escola, né, com 5, 6 anos, também assim, um processo difícil até ir, até chegar, de ficar longe de casa, de se sentir de alguma forma desprotegido, mas de chegar lá, descobrir um mundo novo e descobrir tanta coisa para fazer que acaba sendo muito bom. O meu choque foi quando eu saí da educação infantil, ali aos 7, 8 anos, e fui lá para aquele momento, nos anos 80, primeira, segunda série. Porque aí foi um baque. Antes era tudo colorido, tudo feliz, muita brincadeira, muito giz de cera, tinta. E aí depois na primeira, segunda série ficou tudo sério, não podia mais correr, tinha que escrever tudo certo, virou meio que um quartel. Então, o meu primeiro momento na educação infantil foi muito prazeroso. Foi um espaço onde eu fui ser criança de uma forma que eu não conhecia, de uma forma diferente como eu era em casa, né? É quando você se socializa, encontra outras pessoas, você encontra uma outra parte de você. Mas foi muito, não foi muito traumático, mas foi difícil depois entender que educação, que estudar, não era só a parte boa, colorida e lúdica que eu tinha vivido.
que era não poder se mexer, sentar na cadeira e ter que escrever e estudar. É isso mesmo. Esse impacto, eu, por exemplo, como supervisor pedagógico de educação infantil, percebo muito essas fronteiras, né? Dos segmentos da educação infantil para o ensino fundamental, que muda todo o conceito e a concepção mesmo, o cotidiano, as rotinas, né? E a Você educação acha que você era um bom aluno nesse contexto dos anos 60? Foi escola particular ou escola pública, essa primeira escola que você estudou? a gente está falando de educação infantil, mas é interessante falar da infância, né? De 0 aos 12 anos. E essa infância que vai até os 10 anos de idade foi na escola pública. Na verdade, era muito mais interessante encontrar os amigos do que você ia aprender. Era muito chato, porque você tinha que copiar coisas do quadro, copiava, doía o dedo, né? Você tinha que copiar, copiar, copiar. E era às vezes a aula toda copiando, e depois lendo e escrevendo, e lendo e escrevendo, Exatamente. como se a construção do conhecimento fosse só através desse mecanismo, né? É meio robotizador, né? De você estar ali o tempo inteiro. Então era cansativo. E o recreio era muito pequenininho, né? Muito tempo, um tempo muito pequeno. Então, às vezes, a aula era chata, então a gente gostava de. Eu não, porque eu sempre quis ser um bom aluno, mas a galera que, não, que era hiperativa, que não tinha, que tinha outros interesses, né? Elas faziam muita bagunça na sala. Então, E o que que era, você lembra, assim, das suas professoras, da sua experiência nessa época, nessa infância até os 12 anos, que quando você, quando você se tornou professor, quando você começou a estudar, quando você descobriu a sua linha de educador pessoal, você jamais repetiria? E que olha, até hoje acontece e que você pode dar de dica para os pais, para os avós, para as pessoas que têm crianças na escola, de que se isso acontecer na escola dos seus filhos, é um caminho a se pensar, a se questionar. O que aconteceu com você que você jamais repetiria e acha que pode ser prejudicial ainda hoje? a escola Prejudicial. ainda, a escola ainda hoje é provocentrista. Provocentrista. Então, ela é conteudista, ela é reprodutora, ela é repetitiva, né? Ela é memorizadora. E é muito triste, porque ela adestra, e depois de uma aula, às vezes de um semestre inteiro, você só acerta se as respostas de todo mundo for igual. Porque isso tem uma questão, a questão tem uma única resposta certa. Então, assim, esses dogmas, né, muito fortes, que não considera as pessoas, nem os próprios alunos e estudantes ali, mas os conteúdos, né? Você está no conteúdo, e que, na verdade, é uma grande saga que começa no primeiro ano do ensino fundamental e vai até o ensino médio. Para quê? Para preparar os robôs que estão todos programados para fazer a prova do Enem, ou uma prova no final, ou seja, lá no primeiro ano do ensino fundamental, das séries iniciais, já estão robotizando essas crianças para que elas respondam. Então, elas são adestradas porque elas têm uma bateria de provas. E o que a prova é que vai certificar que você aprendeu um processo que é tão amplo, né? De construir o conhecimento, de padronizar. Acho que uma escola que padroniza, que não vê o sujeito na sua singularidade, né? Ela é uma escola muito atrasada. Ela não está conectada com o mundo, com a atualidade. E vem acontecendo muito isso, né? Vem se acreditando em dogmas passados. E é sério, porque as pessoas elas vão chegando, seguindo influenciadores, né? E às vezes o influenciador é o amigo, a amiga, é o vizinho, né? Que vai influenciar, meu filho estuda nessa escola, ela é boa, eles fizeram provas para o Pedro II e passaram, eles sabem responder Exatamente. questionários, eles são ótimos em preencher papéis. Então, eles vão passar em concursos com certeza, eles vão ingressar na universidade pública. Então, você imagina uma criança entrar hoje, com 6 anos de ensino fundamental,
e ir até os 16, 17 anos sendo adestrado para poder passar nesse raio dessa prova e ingressa para a graduação. Então, assim, E pensar hoje é muito melhor do que foi antes, né? Hoje essa prova, o Enem, o Enem em si, né, que tem uma ideia de fazer uma prova onde as questões têm a ver com o seu cotidiano, né? Todas as matemáticas, ciências, já é uma evolução para o vestibular que eu fiz, por exemplo, meu primeiro vestibular no início dos anos 2000, que cada faculdade tinha uma prova e era ainda mais conteudista, né? E mais distante ainda da realidade prática. Pois é, você imagina esse ser que está sendo amputado da sua característica, né, da sua identidade, e está sendo adestrado através de uma engorda de conteúdos que às vezes não tem sentido nenhum para ele. E aí vem a exclusão, uma escola que fala de inclusão, da diferença, da Mas na diversidade. prática, que a gente, quando a criança chega em casa, ou em que trabalho, de que exemplifica para nós pais, tios, avós, cuidadores, responsáveis, quando a criança chega em casa e relata alguma coisa, relata seu dia ou relata a escola, o que a gente precisa acender o sinal vermelho e tentar em casa suprir aquela deficiência ou aquele estilo robotizador da escola? Olha, é complexa a sua pergunta, né? Bem, bem complexa a sua pergunta, mas é dizer o seguinte: criança sem brincar não é criança. Tá? Então, se a criança é impossibilitada de brincar, já tem aí uma gravidade, tá? Adultizando um ser que naturalmente, como todo animal, quem tem bichinho de estimação em casa, né, como os nossos gatinhos, o cachorro sabe que eles brincam muito, né? Eles sabem que eles estão brincando, que não é de verdade. É preciso problematizar a relação, assim, os contextos são muito diversos, mas é preciso pensar que os adultos sejam eles os responsáveis por educar dentro da escola ou na família, eles são os responsáveis de construir em relação ao tempo, de estar vivendo um tempo de pandemia. Então, a experiência que essas crianças estão tendo, muitas, né, é dentro desse lugar, a infância deles, crianças se alfabetizando nesse período. Como deve ser isso, né? No momento da alfabetização, está no momento de pandemia. E como lidar com isso? Porque algumas escolas alfabetizam de maneira remota, outras através de apostilas, né? Cada um, e outras não, outras estão aguardando o momento de passar pelo processo. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão se preparando para ingressar na faculdade. Então, assim, eu fico pensando o que fazer nessa complexidade em relação à criança é pensar que é uma criança, que a criança brinca, ela tem que estar feliz, porque a construção do conhecimento não pode ser um castigo, né? Tem que ser um prazer de descoberta. Então, você tem que estimular. E eu gostaria de chamar as pessoas também para essa nossa conversa, para tentar responder algo que é muito complexo, com o ponto de vista de cada um, né? Porque nós somos referências do tempo em que tivemos nossa infância. A infância é a base, né? E a criança está aprendendo, ela está sentindo. A criança começa a se construir a partir do mundo sentindo. Ela sente, o corpo começa a elaborar isso, ela processa pensamentos. Ela começa a nomear sentimentos que ela não sabe nem que sentimento é esse, como raiva, o medo, né? E aí ela vai entendendo um pouco sobre essa sua relação. E a escola, se a criança não está feliz, se a criança não vibra quando chega da escola, se fazer algo da escola é um castigo, né? Não é um prêmio, há algo de errado aí nessa relação. Então é preciso perceber a relação. Eu vejo também que nesse momento de pandemia agora, os desafios que as famílias estão tendo, porque elas estão tendo uma função muito mais ampla, né? Até da escola, dentro da casa. E como é conviver com o filho, né? O tempo inteiro? E você trabalha fora, você não convive o tempo inteiro com seu filho, você não assume quem é seu filho, você não tem que trabalhar com os limites do seu filho. Então a problematização está posta, né? De como mudar essa relação. E é preciso mudar, sabe? É preciso pensar, repensar os processos do tempo atual, porque as mudanças estão aí, querendo ou não querendo, né?
As crianças Repensar vivendo outro como? tempo. Por exemplo, eu ano passado, eu fiz um projeto educacional, né? Onde eu fui em 40 escolas públicas até o quinto ano, ensinar matemática para as crianças, né? Capacitar os professores a ensinar matemática para a criança através de jogos eletrônicos. E foi muito forte, porque eu fui em escolas onde eu estudei, onde minha família estudou, escolas na maré, escolas em lugares muito longes, muito ermos, e ainda não tinha pandemia, né, claro, e a dificuldade para o acesso à internet, né, tanto dos pais como das crianças, eram muito grande. Todo mundo tinha um celular, né, todos os pais, mesmo os mais pobres, tinham um celular, mas um celular que não dá para colocar jogos eletrônicos, um celular que não dá para ver vídeo, um celular que não dá para ser uma ferramenta de educação, né? E aí a gente teve que propor outras formas de aprender matemática com outros jogos que não fossem eletrônicos. Então esse foi um grande desafio e também um grande prazer. Nesse período de pandemia, você falou que os pais conheceram seus filhos, né? Sem dúvida. Que todo mundo ficou com as crianças em casa, todo mundo arrancando os cabelos. Acho que não foi fácil para ninguém. Imagino que todos os pais tiraram da cartola ou tiraram das suas experiências, além da internet, quem pôde, mas muitos jogos, muitas brincadeiras, muitas coisas para distrair e para melhorar a energia e o interesse e convivência com a criança. Quais dessas brincadeiras, quais desses jogos, sem computador, sem internet, sem tecnologia, você acha que ainda são importantes hoje, que ainda os pais, os avós, os tios podem estimular dentro de casa, podem propor dentro de casa, mesmo estando no momento de tecnologia? Olha que interessante. A criança está construindo novas memórias, né? Ela constrói de maneira lúdica, brincando. Você não vai dar uma palestra para uma criança. Você tem que envolvê-la ludicamente. E a criança amadurece pelo movimento, pelo corpo. A gente pode pegar nessa parte da brincadeira. O jogo do brincar é muito importante porque desenvolve, a partir das experiências, várias questões. Primeiro, regras. Porque todo jogo, toda brincadeira tem suas regras. Então ele começa a lidar e a respeitar as regras. Porque senão ele sai da brincadeira, né? Ele não está na brincadeira e cada brincadeira tem suas próprias regras. Depois ele consegue a conviver, né? A liderar, mas Exercitar que a também ser criança liderado. cumpra as regras, certo? Entendi. Dentro daquele jogo. Não deixar trapacear, não estimular isso. Não, Entendi. e saber que o jogo pode ter o primeiro, depois tem o segundo, já tem uma ordem numérica de aprendizagem. Né? Você vai ser o primeiro, vamos sortear. Aí tem uma relação, vamos sortear quem vai ser o primeiro. E a gente vai sortear como pode ser através das brincadeiras cantadas. Porque eu posso sortear e falar assim, vamos lá, Unidu, Unité, Salamé, Minguê. Eu posso brincar com essas. Aí a gente vai para o repertório, né, que já tem, né, dos nossos antepassados, das gerações passadas, e pode trazer para experimentar e brincar com essas crianças, mas ela vai aprender também o limite, né? Ela vai aprender a perder, vai saber como é que é ganhar. Então, há várias relações aí no jogo. O jogo, quando ela brinca com objetos que não é ela, a gente pode falar que é um jogo que ela projeta mentalmente, como ela vai também na internet, quando ela brinca com jogos, né? Ela está trabalhando mentalmente, é uma projeção. Agora, um jogo em que a brincadeira é pessoal, ela trabalha com o corpo, ela experimenta. Então, se eu tenho lá uma bonequinha, e a bonequinha, olá! A bonequinha é o lacinho vermelho, o chapeuzinho vermelho. Ela projeta para o objeto, né, os sentimentos, as sensações que ela vive. E ela revela nessa brincadeira coisas que ela não consegue nem verbalizar. Então, assim, você vê, às vezes, numa brincadeira, coisas sendo ditas naturalmente em que ela não tinha dimensão do que estava.
E emocionalmente também as projeções. Então, dependendo do tipo de brincadeira e de jogo, é preciso conhecer a criança. E se uma criança que tem uma inteligência lógico-matemática, ela vai querer gostar, adorar brincar com Lego, ela vai adorar brincar com jogos de encaixe, ela vai trabalhar com esqueleto ossinho por ossinho, ela tem uma organização mental. Agora, se ela for linguística, ela vai adorar ler histórias, contar histórias, fazer narrativas, né? Cantarolar, falar. Então, depende da característica. Se ela for sinestésico corporal, ela vai gostar de brincadeiras de pular, de dançar, de movimento, né? Então, assim, é pensar que a brincadeira tem a ver com a criança, né? Você só traz a brincadeira se a criança tiver essa característica para estimular. Então, eu digo aos pais assim, observem suas crianças, porque falar, mas a criança não nasce com manual. Depende de como você lê, né? Ela o tempo todo está sinalizando, né, como ela é. E aí você vai entendendo o que é necessário. As brincadeiras, elas são rituais que as brincadeiras já têm sentidos ideológicos. Não é só uma brincadeira para divertir e distrair. Né? Se você vai e coloca a criança vai brincar de casinha, de comidinha, né? Tem aí um conceito dentro dessa brincadeira. Se você coloca a criança para brincar de médico, tem um conceito dentro dessa brincadeira. Então Marli Damascena está falando aqui. Minha neta fez 6 anos esse mês e falou: vó, vamos brincar de adedanha? Ela ainda não escreve. Então, ela desenhava o tema que foi escolhido. Foi muito bom brincar com ela. Então ela brinca de adedanha desenhando, e a forma dela escrever. Glória falando: com certeza o brincar é uma maneira de estimular a aprendizagem do mundo. Verdade. Olha, essa dedanha desenhando deve ser muito legal. É isso, você começar a dar voz à criança, né? O protagonismo dela, né? Ela resolveu o problema. Como você se inscrever a brincadeira de desenho, né? Eu posso desenhar, né? E você vê que o desenho precede a escrita, né? Tá tudo certo, né? Se a gente pegar em termos de humanidade, a gente vai ver que o Homo Ludens, o Homo Ludens é o primeiro, porque quando o homem olha lá, aquele bicho enorme, ele quer dominar, o bicho faz... Aí ele vai e imita e faz... Já existe um jogo lúdico aí, né? E essa ludicidade, o bicho também se assusta, porque vê que o homem tão franzino está ali, encarando ele com um som de repetição de mimes. Então, esse homo ludens faz o homo faber, que é aquele que quer fazer, né? Além de jogar, quero fazer, que é o que fabrica, que começa a construir, e aí nasce o homo sapiens. Então, assim, esse processo que é humano, histórico da humanidade, está no pessoal também, no coletivo vai para o pessoal, essas singularidades dessa criança que começa sem escrever, está na sua pré-história, porque é antes da escrita, de como trabalha com os materiais expressivos da arte, que é muito necessário. Então, no campo da infância, mesmo da educação infantil, que fala que ainda não tem essa escrita, que a netinha da Marli está falando, ainda a composição de uma escrita ainda, né, do letramento, ela tem outros recursos de expressividade, né? Ela tem a cor, ela tem a forma. Que talvez sejam mais expressivos do que a própria escrita, né? Nesse desenho, ela está expressando mais elementos do que a própria escrita nesse momento. A escrita é arbitrária, né? Ela representa. Então, assim, não pode ser mecânico, porque você pode... Se você colocar só a importância, que é isso que acontece a partir do ensino fundamental, a grande importância na leitura e na escrita, né, rouba todas as propostas de desenvolvimento integral do sujeito. Porque a gente é constituído de 5 sentidos. Então, não é só do olho e do ouvido. E não é só por representações por palavras. Você não representa o que você sente só por palavra, ou o que você pensa só por palavras. Né? Então, assim, ficar só na palavra empobrece muito o processo de construção do conhecimento. Então, é preciso repensar essa educação que se oferece a esse sujeito, porque ele está amputado das suas potencialidades. Né? Ele fica pobre, ele perde o poder criativo que ele tem. E a criança, ela constrói realidades, constrói novos mundos. Nós precisamos aprender a construir novos mundos, nos reinventar o tempo inteiro. Mais desenho e menos escrita para as crianças, então.
mais arte, né? Mais dança, mais música, mais natureza, menos Ótimo, parede. ótimo ponto. E o que que esse lugar da arte, do desenho, da dança, das formas artísticas influencia na cognição dessa criança e que vai influenciar num adulto mais seguro e mais completo? Olha, existe, sabe, quando você vai na sua casa, né, que vamos dizer que a sua casa é seu cérebro, né, e quimicamente, materialmente composto em todos os objetos. Mas ela é acesa com uma conexão elétrica que faz funcionar os aparelhos domésticos, a televisão, né? São as conexões. Você liga, instala eletricamente um efeito físico. E é preciso de estímulos para isso, né? Então, assim, é preciso estimular os sentidos, construir essa relação. E aí constrói a cognição, né? Uma cognição através desses sentidos, através dessas inteligências. Mas existe nessa chave, você pode desligar tudo numa chave central ou ligar nessa chave central. Essas chaves são duas em cada hemisfério do cérebro, são as chamadas amígdalas cerebrais, que é onde a emoção toca primeiro. Então a criança é movida por emoção, né? Então o intelecto dela vai se formar a partir das experiências positivas que ela tiver sobre a aprendizagem dela, né? Então, assim, ela tem que se sentir segura a experimentar e a partir do jogo, da relação, de brincar, de simular, porque se é criança, a gente fala que é brincadeira, mas se for uma coisa séria, a gente fala que é treinamento, né? Ah, estamos sendo treinados, não é de verdade, é só um treinamento. Então, claro, dada as vidas proporções, a criança está vivenciando, ensaiando o seu futuro, né? Ensaiando, experimentando a vida e conhecendo a vida. E construindo-se cognitivamente, emocionalmente, porque o que falta muito ainda na educação, na base, é a inteligência emocional, né? É pensar algo na aprendizagem através da emoção, né? Você pensou algumas coisas sobre isso aí na sua área de pedagogia, de professor? Que é Isso tem bem tudo a ver com interessante. a emotion, tem tudo a ver com a emotion experience, que toda a minha luz, né, claro, veio da minha, do que eu aprendi com educação infantil, principalmente das múltiplas inteligências, né, como o cérebro tem múltiplas inteligências, que infelizmente isso só é estudado na educação infantil e a gente não estuda isso. Eu fui estudar isso na minha formação para gestão de recursos humanos, para treinamento em empresas, né? Que como o cérebro aprende. Ele aprende pela emoção. E eu uso isso nessa metodologia que eu criei como educador para aprender línguas. E vai ao contrário das formas tradicionais que a gente tem de aprender línguas no ISAS, no Brasas, nessas grandes instituições de línguas, que faz exatamente o contrário daquilo que você está propondo para o cérebro inteligente, para o cérebro que se emociona, né? Primeiro você aprende a escrever o inglês, né? Primeiro você aprende todas as regras, para depois aquilo que você está tentando escrever certo, você começar a falar e aquilo começar a fazer sentido. O que acontece? Você fica ali preso nas regras de escrita, de palavras que não fazem sentido para a sua emoção, que não fazem sentido para o seu cérebro. Você estuda 4, 5, 6 anos e não tem fluência da língua. E não consegue falar a língua porque o seu cérebro não teve a emoção daquela palavra, não experimentou a vivência daquilo. E como a gente fala de brincadeiras robotizadoras. Eu me lembro que eu contei para você certa vez da minha educação infantil o quanto eu gostava de pintar capa de prova, né? Então, sei lá, a cada bimestre a gente fazia uma prova, isso com 7 anos de idade, 8 anos de idade. A cada bimestre fazia uma prova e era super tenso. E enquanto a professora corrigia aquelas provas, ela mimeografava um desenho e dava para toda a turma aquele mesmo desenho.
Aí cada um pintava aquele desenho e seria a sua capa da prova. E eu amava aquele momento, porque aquele era o único momento que eu podia fazer dentro da escola o que eu quisesse. Que eu podia pintar da cor que eu quisesse, que eu podia usar o lápis que eu quisesse, sabe? Que eu tinha prazer em produzir alguma coisa. E aí eu me lembro que eu contei para vocês com esse entusiasmo, como era prazeroso, e você detonou a capa de prova. Explica isso para as pessoas. É um ponto interessante, mas é interessante a gente falar dessa relação da padronização, né? E da época também, né? É uma época muito de militar. A gente pegar a evolução, acho que só na década de 90, com os parâmetros curriculares nacionais, os processos foram mais construídos como documento para todo o território nacional, que é um país praticamente continental, com muita diversidade, né? Regionalidades nas localidades. Então, assim, atender essa relação do que pode ser comum no território e do que pode ser diverso. Mas que os parâmetros já começam também a questionar, né? É interessante isso porque você tem vários teóricos visitando o processo, dizendo como ele é carimbado, né? Como que o desenho já vem pronto e a criança não desenvolve seu traço, não se desenvolve, já não se, nem se autoriza, né? Ele fala assim, eu não sei desenhar, me dá aí alguma coisa para eu pintar, ou se não desenhar por cima, pelo pontilhado. Isso acontece muito com o controle motor que querem fazer, pontilhando desenhos e letras e ondinhas, né? Mas isso é um conceito ultrapassado, muito ultrapassado, né? Que, na verdade, condiciona muito mais o cérebro do que desenvolve ele pelas experiências. É preciso que você desenvolva, porque a linha que você projeta no papel é de uma experiência do corpo. Para desenhar linhas, é preciso experimentar no corpo. Subir, descer, girar, fazer roda, né? Então, assim, condicionar de ocupar espaços com cor, sem sair do limite, porque o que era E bacana era era não não. sair do limite, né? Você não borrar o desenho. É um condicionamento muito grande, né? E as pessoas aí falam, olha só, você não sabe pintar. Por quê? Primeiro que você, olha só, saiu do limite do desenho. E segundo que você não escolheu bem suas cores para combinar, né? Então, assim, é muito limitador. E Agora, talvez por isso, perdão, fala. Não, pensar talvez por também. isso, pensando na consequência disso, né? Eu que sou um cara expressivo, que adoro arte, adoro, enfim, tenho essa necessidade de, quando eu não consigo colocar, como eu tenho tanto sentimento, quando eu não consigo colocar para fora com palavras das formas tradicionais, eu boto de alguma forma com arte. Mesmo assim, mesmo nessa época infantil, eu nunca exercitei meu traço, eu nunca exercitei meu desenho, porque desde aquela época, tentando desenhar as capas de prova, ou tentando desenhar os cadernos da Disney, meus desenhos nunca pareciam, meus desenhos infantis nunca pareciam com aquelas capas de desenhos perfeitas. Nunca pareciam com os desenhos da Disney e nunca pareciam com aquelas referências de desenho de adultos, né, que eu tinha do que era bom, né? Como eu nunca achava que meu desenho seria bom o suficiente quanto aquelas referências do desenho adulto que eu via, que eu tinha referência, eu achava que eu não era um bom desenhista e sempre preferia pintar do que fazer meu próprio desenho, né? Isso é uma consequência cognitiva muito forte que eu carrego aos 40 anos, né? Que até hoje eu acho que o meu desenho é feio, que eu não exercício o meu desenho, que se originou dessa experiência com 6, 7, 8 anos. E se eu tenho 40 anos e tenho essa experiência solidificada, mesmo sendo um cara sensível, mesmo sendo um cara ligado à arte, imagina as pessoas que não têm, né? Quantos bloqueios vêm dessa simples prática de pintar a capa da prova, pintar um desenho pronto e não fazer o seu próprio.
Existem vários absurdos, né? Quando você foge do modelo, ou as pessoas querem identificar o traço da criança, né? E tem que ter uma figuração representativa. Ah, isso aqui, o que que é? Ah, isso aqui é um elefante. Ah, um elefante. Aí ele quer escrever como legenda. Elefante. Isso aqui é o sol. Aí daqui a pouco ele fala, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma oca. Aí você fala, ah, mas você não disse que era um elefante? Naquela hora, era um elefante. Então, essa relação de que você pode ver na mesma coisa as coisas completamente diferentes, você vai dizer para a criança que está errado. Não. Se você disse que é elefante, tem que ser o elefante. Ah, mas não parece um elefante, mesmo que você diga que é um elefante, né? Mas essa relação, eu vou falar de cartografias um pouco. Peraí, tem um exemplo que me dói muito e que é muito geracional, né? Da minha geração para trás, principalmente, eu acho que todo mundo que está aqui vai se identificar, né? Nesse momento, nessa educação de modelo, nessa educação de padrões, e que a gente tem que se adequar a um padrão, e quando a gente se adequa a um padrão, a gente nunca mais sai. Eu acho que eu e todo mundo da minha geração para trás, quando pedem para desenhar uma casa, a gente desenha uma casa com chaminé, sem nunca ter tido uma chaminé no Brasil, na América Latina, num país de calor, né? Mas no sul, talvez, né? No sul, talvez, para da Valera do Brasil tenha, mas não é comum. Mas toda casa é aquele desenho padrão da casa com a porta, a janela e a chaminé, né? Ninguém constrói a sua casa, ninguém a casa certa, a casa é como se você tivesse que representar um padrão que o outro já sabe que ele vai ver, né? Não um padrão que você imagina, mas um padrão já pronto. E aí quando eu penso que eu, minha mãe, toda essa geração, quando pede para desenhar uma casa, desenha uma casa com chaminé, né? Que é um padrão que formou todos nós e todos uma geração, bate exatamente nessa educação manipuladora, condensadora, robotizada, que a gente foi educado e não se dá conta das consequências que a gente carrega disso na vida adulta, né? Eu acho que esses exemplos que mostram como a vida adulta repercute uma educação que a gente teve lá com 7, 8, 12 anos, são muito fortes para a gente entender como não deve ser reproduzido com os nossos filhos, com as nossas crianças. É que a infância está imersa na cultura em que se vive, né? Nessa relação social do tempo social. Então, por exemplo, na minha época, quando a gente via muita televisão, a gente via muito Sessão da Tarde e tinha muito faroeste. Então, participava, fazia, era inserido um desejo que a criança tinha, eu tinha esse desejo, de ter esses elementos que tinham nos filmes de cowboy, que eram enlatados americanos das tardes, né, da semana. Então, você ganhava de presente armas, espingarda, voadoras. Sim, você ganhava cavalinhos, né, Forte Apache. Você ganhava trens. Imagina, trens, né? Eu vivi muito pouco na minha infância pegar trem, não lembro. Então, assim, com trem, eu queria um trem, um ferrorama. Então, você vê como que influencia essa relação. Agora, a casinha com chaminé também vem desse desejo do Papai Noel, que entra pela chaminé e que a gente acredita na propaganda, tá? Ainda você vai na alfândega e ainda tem, né, já, os brinquedinhos do Papai Noel saindo da chaminé. De onde da chaminé? Ah, então entra pela janela. Então, assim, esse é um tema sensacional, que a gente precisa terminar essa live. Faltam 5 minutinhos falando sobre ele. Datas comemorativas. O que a gente pode sugerir aos pais, independente da escola, né? Porque cada escola vai tratar isso de uma forma. Mas dentro de casa, né? O que a gente pode sugerir aos pais sobre essas questões de datas comemorativas? O Papai Noel do Natal, o Coelhinho da Páscoa, enfim. Fala sobre isso. São tantas questões, né? Foi mexer, problematizar demais a infância. Mas mesmo. não vamos problematizar. Vamos tentar resolver. Vamos como solucionar. Eu, como pai, meu filho chegou em casa com orelhinha de coelho. Não vou problematizar.
como eu posso reforçar algo positivo em cima, pensando em Paulo Freire, né, em cima dessas orelhinhas de coelho que ele chegou, né, ou em cima desse presente do Papai Noel que ele chegou, dessas referências, em cima disso que a escola trouxe, como eu, como pai, como tio, posso solucionar ou transformar isso para uma história que construa e não que construam valores e não que construam só um consumidor infantil. Você falou que nos seus desenhos você tentava copiar os personagens de Walt Disney, né? Da mesma forma que se tenta, e aí você vê que a infância implanta essa ideia do Walt Disney, que se apropriou dos contos de fadas e vende como produtos, como faz os Estados Unidos. Então, tudo que você quer usar são esses personagens de Walt Disney e você tem o sonho, quando adulto ainda, de ir, né? Ao invés de você conhecer lugares, países, natureza, você quer conhecer Walt Disney. Aí acontece que o sistema é capitalista, né? Pega um conceito do que é, por exemplo, Páscoa, celebração. Aí é preciso entender, problematizar, eu falo sobre isso. Qual o conceito? É preciso construir valores essenciais para essa criança. Né? E que valores está mais mercadológico? Se eu dou um ovo de chocolate, eu dou um bombom e dizer, isso é Páscoa. Páscoa é em outro lugar, isso é o comércio, estimulando aí, né, para que eles consigam vender e ter mais lucro. Então é isso. Mas também Mas tem a é tão memória. bonitinho quando meu filho chega com o bigodinho de coelho. Pois é, bonitinho porque você passou por isso e acha que se ele não tiver, não vai ter infância. Isso, é Né? isso que os pais acham, Então, exatamente. assim, você tem essa referência de que você foi criança também fez e é bonitinho. Mas é bonitinho, tem que tomar muito cuidado, né? Porque mesmo nos canais fechados, os personagens, eles são criados, aqueles desenhos, para vender produtos. Né? Depois tem os produtos vindo aí. Então é uma coisa, o coelhinho tem que ser colocado, mas é tão bonitinho, é isso mesmo, mas é o que a gente fala hoje, né? De influenciar a criança para querer consumir. E que a Xuxa fez muito isso, vendendo muitos produtos, e a televisão muito, e já foi repensado sobre isso, né? De criar na criança um desejo consumista, né? E não Então entender você o acha, valor que é. então você acha que fortificar essas datas comemorativas, Coelhinho, Papai Noel, todas essas mentiras da cultura consumista é algo prejudicial e deseducador para a formação cognitiva e social da criança? Com Você acha que isso certeza. não agrega como os pais acham que agrega? Como os pais tiveram isso na sua infância, eles acham que agrega. Você, como educador, acha que isso não agrega e por quê em 2 minutos? Nossa, eu acho que agrega, depende dos valores da família, né? Ah, se ele quer um valor consumista e que ele não tem valor de essência, né? Valor de compartilhar, que traz a Páscoa, ou o Natal, que é de nascimento, de festejar, então agrega. Agora, se você não tem esses valores, se você tem outros valores que você vê a Páscoa de uma outra forma, você tem que estimular isso, né? A partilha, né? De ver quem tem, quem não tem. São outros valores instituídos em cima disso, mas vai muito dos Mas toda valores da família própria acha que família. tem os melhores valores, né? Qual o problema de vir de coelhinho e dar chocolate na Páscoa? O problema está em precisar educar os pais. O problema não está na criança, né? É preciso de dialogar e problematizar por isso, e discutir o que isso implica. Né? Mas não é uma live que a gente responde isso, mas é questionando mesmo todos os pontos de vista e vendo os resultados trazidos disso aí, dessas experiências. Fizemos aqui uma cartografia, um mapeamento rápido é, das experiências de infância, tanto pessoais como coletivas, né? Dos nossos amigos. Foi ótimo. Estão pedindo uma nova live. Olha, que maravilhoso. Pois E, e, é interessante falar, às vezes as questões, você que trabalha agora com mapa, né? O mapa, os mapas das mãos, os mapas da singularidade, é pensar nessa cartografia também da infância, nesses mapas, nesses caminhos que a gente precisa, às na vezes, mão da se criança, a gente vê toda a herança que os pais deixaram para ela. e Né? A herança emocional.
o primeiro movimento da criança é pintar a mão e estampar, né? A mesma coisa que quando um homem coloca a sua identidade, que sopra um pó sobre a mão e fica a sua marca, né? Então a relação é grande. Realmente cabe numa nova live, né? E quais são suas últimas considerações que você quer deixar para as pessoas? Qual aquela mensagem de educação que você acha fundamental deixar? A educação, ela começa no afeto. Primeiro, respeitando o outro, nas suas diferenças, né? E é preciso construir relações positivas. Então, o afeto de afetividade, o afeto de afetar, de fazer pensar. E é preciso entender também novas formas de correção dos erros, não com castigo, com diálogo de correção. De que forma vai ser positivo, propositivo, eu interagir e interceder para que isso se construa positivamente e não seja uma frustração e não seja uma dor, um trauma naquele evento. Acho que é isso o pensamento. Denise falou no contorno da mão da criança, né? O contorno, a mão, ela traz a herança da personalidade que a criança herdou. Então, você olhar na mão da criança, né? Você vê se a mão da criança parece mais com o pai ou parece mais com a mãe. O formato da mão. O formato da mão fala sobre a personalidade herdada. Então, olhando para o formato, você vai ver se ele herdou a personalidade mais do pai ou mais da mãe. E nas linhas da mão, fala sobre aquilo que a gente tanto trouxe do passado, mas principalmente sobre a emoção, como o cérebro registrou as emoções. E por isso a linha da mão a gente só lê a partir dos 18 anos. Então, Marcelo, Tá certo. obrigado, né? Falei aqui que, claro, não poderia trazer ninguém para falar de educação, a não ser você, quem eu mais confio. Gratidão, aprendizado eterno. Amigos, a todos que estão presentes, muito obrigado pela presença e conservem a sua alma de infância, a sua alma infantil. É o seu nascedouro. É daí que você começa. Um beijão. Beijo, Marcelo. Amigos, obrigado a todo mundo aqui. Sigam Alma Curiosa Demais. Toda semana a gente faz aqui uma live sobre autoconhecimento, sobre as várias formas de se autoconhecer, de se aperfeiçoar, tentar ser um ser humano melhor para a sociedade, mas principalmente para nós mesmos. Descobrir o nosso caminho de felicidade de várias formas, porque somos diferentes, temos cérebros diferentes e nos encontramos de formas diferentes, mas temos em comum o afeto, né, e a forma de nos afetar. Beijo. Marcelo Sampaio Educador é seu Instagram, não é isso? Meu Instagram. Qualquer dúvida de educação, agora a gente está aí pensando como vamos educar nossos filhos pós-pandemia, em que escola colocar. Não tem ninguém melhor do que o Marcelo para tirar essas dúvidas. Ele tem experiência de sobra para isso. Beijo. É isso aí. Até logo. Todo Instagram e todo Facebook. Marcelo Sampaio Educador. Marcelo Sampaio Educador. Beijo. E quando vai ser seu curso? Todo mundo está perguntando. O curso do Marcelo. Vai ter um curso de teatro Ainda de educação e diversidade. Vai ter em novembro agora. Então eu estou divulgando lá. E quem tiver interesse, já tem um curso aí para fazer comigo. Novembro agora. Marcelo Sampaio Educador, Instagram e Facebook. Beijo. Tchau, amigo. Alma curiosa demais. Até logo.